nome é Luiz Matheus Braga, eu sou professor e advogado e atualmente eu sou advogado-geral da Divisão Sul-Americana. Nós sempre temos a responsabilidade de estarmos diante do Poder Legislativo e diante do Poder Executivo lutando pelos interesses do Evangelho. Se eu tivesse que resumir a minha vida, eu diria que a minha vida é uma vida em que eu sempre aproveitei uma oportunidade que aparecia. E a minha vida foi assim, meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos de idade e eu tive uma primeira grande oportunidade, a oportunidade de ir para o Nordeste, ir para Aracaju. Passei no curso de Direito e, paralelamente ao curso de Direito, eu tive a oportunidade de montar algumas cafeterias, uma cafeteria no shopping center. Na universidade, um belo dia, eu me deparo com um amigo que era um indivíduo bem briguento, complicado, etc. O indivíduo parecia estar numa paz de espírito. E aí ele me convida a participar de uma terapia de grupo. Olha, queria que você participasse de uma terapia de grupo. Depois de muita insistência, de algumas centenas de sextas-feiras em que ele me convidava, uma delas eu aceitei. E fui e descobri que a terapia de grupo, na verdade, não era uma terapia de grupo, era um pequeno grupo. E nesse pequeno grupo foi muito interessante, os debates foram muito profundos ali. Mas quando eu descobri que eles eram adventistas do sétimo dia, uma linha cristã mais como é que eu posso dizer, mais restrita, eu disse, calma, isso é uma alienação, eu tenho que ajudar esses amigos a saírem dessa alienação. Me lembro muito bem o dia que eu cheguei para um pastor e perguntei para ele, pastor, qual é a base dos adventistas do sétimo dia? E ele me disse, todo adventista já leu 71 livros, os 66 da Bíblia e os 5 livros da série Conflito. E aí eu digo, você me consegue uma série Conflito dessa? Porque a Bíblia eu já tinha, e no final do grande conflito, para mim já era uma coisa inevitável ser adventista. E aí aquilo para mim foi muito complexo, porque o pastor disse, olha, não é assim tão simples. O desafio final para viver essa grande oportunidade do batismo foi, disse, olha, você não pode mais abrir suas lojas no dia de sábado. E foi esse o grande desafio, né? O grande salto que eu tive que dar, e foi o que eu fiz. E foi assim que eu recomecei a minha vida, como estagiário do tribunal. Quando eu me formei, então, eu tive aí o primeiro grande desafio. Uma menina que o pai tinha um grande escritório no estado, chegou para o pai e disse, meu pai, sabia que tem um advogado que se formou? Ele sempre falou que queria ser advogado. E ele disse, minha filha, você sabe, no nosso escritório a gente não contrata ninguém recém-formado. Mas como é o nome dele? Ela disse, não, o nome dele é Luigi. E esse mesmo advogado foi comprar um apartamento. No que ele foi negociar um apartamento, meu tio o atendeu. E eles começaram a conversar e meu tio disse, olha, eu tenho um sobrinho que tem noção de contabilidade, foi empresário, se formou em Direito agora. Ele disse, olha, a gente não contrata. A minha filha falou também de um outro nome hoje de manhã, mas como é que é o nome do seu sobrinho? De repente a gente... E aí ele disse, não, o nome do meu sobrinho é Luigi. Aí ele disse, não é possível um negócio desse. Manda ele conversar comigo. Sabe quando o indivíduo te recebe para ser agradável com quem te indicou? E à medida que eu falava, eu fui percebendo que ele foi ficando incomodado. E ele chamou uma outra colega, a colega percebeu a mesma coisa, foi um momento tenso ali, ele disse, é o seguinte, eu vou lhe contratar, mas eu só posso te pagar tanto. E aquele tanto que ele ia me pagar era muito mais do que eu imaginava. Às vezes, quando você acha que não quer mais nenhuma oportunidade, Deus coloca uma oportunidade na sua vida. E era uma ligação de Recife. O pastor Ayrton e o pastor Barino, que era o presidente e o tesoureiro da divisão na época, estão aqui e gostariam de conversar com você. E quando eu fui conversar com eles, eles disseram, olha, o doutor Eires, ele agora vai se aposentar. E a gente está em oração, nós estamos buscando um nome, estamos analisando todo o contexto do que a igreja precisa. E a igreja chegou à conclusão que nós deveríamos fazer um convite para você. O pastor Ayrton me lembra de dizer, olha, parece que você fala um pouco de inglês, mas você vai ter que aprender a falar espanhol. Foi o que eu disse para ele, falei, olha pastor, eu não falo, mas na minha equipe eu tenho 2 advogadas que falam. E ele disse, que equipe? Eu disse, na minha equipe, no meu escritório. E aí o pastor Ayrton imediatamente disse, olha Luiz, o desafio é um pouco maior do que você imagina. Porque o desafio é para que você seja obreiro da igreja. Você vai ter que se desligar do escritório onde você está e vai vir para cá ser obreiro. Quando ele me disse o que isso significa, inclusive financeiramente, eu disse, pastor, eu não tenho a mínima chance de aceitar isso. Quando eu estava saindo na porta, o pastor Ayrton disse, eu quero dizer para você que chegou a sua hora de viver do seu dízimo e devolver 90% para Deus. E lá atrás, 8 anos, quando eu conversei com aquele senhor que devolvia 90% e vivia do dízimo, eu perguntei a ele, será que algum dia eu vou ter a sua maturidade espiritual? E ele disse, não se preocupe. Se esse momento chegar, alguém vai dizer para você, poxa, será que essa oportunidade, será que isso, Deus está colocando isso na minha vida? Qual o propósito? Até que um amigo veio e disse, olha, se tudo isso aconteceu como você está me dizendo, você tem que fazer uma prova com Deus. E eu fiz essa prova, e a minha prova era exatamente ligada a essas dívidas. E que se em 30 dias, se em 6 meses eu conseguisse pagar, eu ia pedir esse prazo na divisão, eu iria. Simplesmente o que aconteceu foi uma coisa incrível.
todos os meus processos foram julgados, todos os meus acordos foram fechados. No final de 30 dias eu tinha não só o dinheiro para pagar toda a minha dívida, como tinha uma reserva para poder vir para Brasília, viver essa adaptação, viver como foi. E eu aceitei. Estou aqui há 11 anos, vivendo exatamente aquele desafio que foi proposto para mim. Quando o pastor disse para mim que eu tinha que abrir mão de algumas coisas, e aquelas algumas coisas eram abrir mão de uma cafeteria que estava indo muito bem, eu me senti exatamente como José. Quando o pastor falou aquilo para mim, eu parecia que eu estava sendo jogado dentro de um buraco. Mas quando Deus me tirou dali, do buraco, Ele começou a me mostrar que tinha algo muito maior para mim. Quanto mais pessoas souberem quem você é, você se torna uma referência para isso. E as pessoas começam a pensar em você quando é uma oportunidade para pessoas sérias, para pessoas que têm uma ideologia clara, para pessoas que são seguras, para pessoas que são confiáveis. O testemunho de um jovem fala muito mais alto do que o testemunho de uma pessoa experiente que já viveu toda uma vida com Cristo.